Bem-vindos a este canal. O baterista de Ted Worth é um dos casos mais conhecidos de poltergeist do século XVII na Inglaterra. A história aconteceu na cidade de Ted Worth, atualmente conhecida como Tia de Worth, em Wiltshire, e foi amplamente divulgada na época, particularmente através dos escritos de Joseph Glanville, um filósofo e clérigo que buscava defender a existência de fenômenos sobrenaturais. Antes de entrarmos no assunto, peço que deixem o like, comentem e compartilhem com pessoas que podem gostar deste conteúdo. O início da história. Tudo começou em março de 1661, quando um magistrado local chamado John Malpeson teve um confronto com um baterista itinerante chamado William Dury. Dury era acusado de pedir dinheiro sob falsos pretextos, utilizando sua habilidade de tocar tambor como disfarce para enganar os moradores. Após a prisão de Dury, seu tambor foi confiscado por Malpeson. Pouco tempo depois, eventos inexplicáveis começaram a ocorrer na casa do magistrado. Os fenômenos sobrenaturais. A residência de Malpeson tornou-se palco de estranhos acontecimentos. Os relatos incluem sons de batidas rítmicas, semelhantes aos produzidos por um tambor, que ocorriam sem qualquer explicação aparente. Esses sons pareciam vir das paredes, do teto e até do próprio chão. Além disso, outros fenômenos foram descritos, como móveis que se moviam sozinhos, objetos que desapareciam e reapareciam em lugares diferentes, e barulhos assustadores durante a noite. Testemunhas afirmaram ter visto camas sendo sacudidas, e até mesmo membros da família sendo perturbados enquanto dormiam. Malpeson e sua família estavam convencidos de que estavam sendo assombrados por um espírito ou força maligna. Envolvimento de Joseph Glanville. Joseph Glanville visitou a casa em 1663 para investigar os relatos. Ele registrou o caso em sua obra Sadducismus Triumphator, um livro que defendia a realidade das bruxas, espíritos e demônios. Glanville viu o caso do baterista de Ted Worth como uma prova de que forças sobrenaturais existiam e que negá-las era ir contra as evidências. Segundo Glanville, as atividades paranormais cessaram temporariamente quando Dury foi preso novamente, dessa vez por roubo, mas retornaram quando ele foi libertado. Isso levou muitos a acreditarem que Dury, possivelmente por meio de bruxaria, estava por trás dos fenômenos. Explicações alternativas. Embora muitos contemporâneos acreditassem que os eventos eram causados por forças sobrenaturais, céticos ofereceram explicações racionais. Alguns sugeriram que os sons poderiam ter sido causados por vento, animais ou até por brincadeiras de moradores locais. Outros afirmaram que Glanville, sendo um fervoroso defensor do sobrenatural, poderia ter exagerado ou mal interpretado os acontecimentos. Além disso, há quem acredite que o próprio Malpeson ou alguém de sua família tenha fabricado os eventos, talvez para chamar atenção ou obter algum tipo de vantagem social ou política. Legado do caso. O caso do baterista de Ted Worth continua sendo discutido por historiadores, estudiosos do paranormal e céticos. Ele é frequentemente citado como um dos primeiros casos documentados de poltergeist na história moderna. Independentemente de sua veracidade, o caso reflete as tensões sociais, religiosas e culturais da época, especialmente no contexto do pós-guerra civil inglesa, quando crenças em bruxaria e o sobrenatural estavam em alta. Seja visto como um relato genuíno de atividade paranormal ou como um exemplo de histeria coletiva, o baterista de Ted Worth permanece como um enigma fascinante e uma janela para as crenças e medos do século XVII. Obrigado por vir comigo até aqui. Te espero no próximo vídeo.